Fala, galerinha. Então, se liga. Deixei para vocês uma reflexão, né? Pensar em agrupar duas frações. Pensar em agrupar 3/4 mais 1/6. 3/4 de alguma coisa com 1/6 de outra. E aí? Se eu pegasse 3/4 de uma pizza, 1/6 de outra pizza e colocasse tudo no mesmo tabuleirinho. Caberia nesse tabuleiro? Será que é maior ou menor que um inteiro? Caberia? E se coubesse, quanto desse tabuleiro ocuparia? Lembrou? Pensou? Agora eu propus outra reflexão para vocês. 1/3 de 2/5. Temos 2/5 e eu peço 1/3 desses 2/5. Quanto seria? Imagina que eu te dei 2/5 de uma coisa, 2/5 de um tabuleiro de pizza. Peguei 5 partes divididas, tirei 2. Disso, eu tiro 1/3. Quanto eu vou ter? Quanto eu tenho? Se você já tem uma resposta para essas duas perguntas, continua o vídeo. Se você não tem, reflete um pouco mais. Pensa em como fazer isso. A primeira pergunta da adição das duas frações, eu vou responder nesse vídeo na teoria. A segunda, em relação à multiplicação, vou responder para vocês quando a gente for fazer os nossos exercícios. Tá bom? Tamo junto? Fechou? Beijo, galera! Fala, galera! Então, assunto novo, né? Pelo menos dentro do nosso ano letivo, assunto novo em relação ao que a gente está estudando aí dentro do capítulo 4. Estamos falando em cálculos envolvendo frações, não é isso? Muita coisa disso a gente já viu, mas eu queria que você fizesse o seguinte. Você vai pegar o seu caderno, bora, pega o caderno, vai registrar tudo que a gente falar e sublinhar, beleza? Lembrando que eu vou usar o nosso livro como quadro, como se tivéssemos preenchido o nosso grande quadro. E vamos destacar desse livro aquilo que é de mais relevante, você vai anotar então no seu caderno, tá bom? Faça todos os registros, além de sublinhar tudo que for importante. Você pode fazer o seguinte, sublinha comigo nessa aula tudo que for importante e depois faz um detalhamento, um relatório, um resumo no seu caderno. Tamo junto? Beleza? Joinha? Ah, moleque, tô blogueiro. Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho a tela aberta aqui com o meu livro, como vocês. O livro, né? Abram o livro na página 90, continuando o nosso cronograma. E a gente vai falar, então, de cálculo envolvendo frações, ok? Cálculos envolvendo frações. O começo é bem simples, né? Quando a gente fala em cálculo com fração de um número, 3/4 de 12, por exemplo, o que é 3/4 de alguma coisa? É pegar essa coisa, dividir por 4 e multiplicar por 3. Então, 3/4 de 12, 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. Tranquilo? Então, 3/4 de 12 nada mais é do que a quarta parte de 12 multiplicada por 3. É assim que a gente vai pensar a fração, pessoal. Como diz aqui em cima, ó, é importante vocês anotarem isso, né? No vocabulário do dia a dia, fração significa pedaço de um todo. Pedaço de um todo. Beleza? E como é que a gente simboliza a fração? Ou por um número sobre o outro, ou um número dividido por outro, né? Então, esse quadrinho aqui, ó, vou marcar para vocês, A dividido por B e também A partes de um total de B partes, isso é importante estar no seu caderno. O que eu sublinhei, mais esse trechinho aí, tá bom? Outro subtítulo para o seu caderno, né? O que a gente acabou de falar, o cálculo da fração de um número. E aí, o que é o cálculo da fração de um número? É pegar a parte de um todo, tranquilo?
3/4 de 12 nada mais é do que a quarta parte de 12 multiplicada por 3. Anotou isso aí, pessoal? Vamos lá, continuando, descendo um pouco mais aqui. Falar em adição e subtração. Quando a gente fala em adicionar ou subtrair frações, se os denominadores são iguais, fácil, já são frações equivalentes em termos de denominador, e aí é só fazer a operação com os numeradores. Não tem mistério, né? Por exemplo, quando eu digo para vocês 5 sétimos menos 3 sétimos, 5 menos 3 dá 2. Quando eu digo para vocês 1 dozeavos mais 5 dozeavos, 1 mais 5, 6. 6 dozeavos. Sempre simplifiquem, não esqueça disso. 6 e 12 dá por 6, que dá 1 sobre 2. Beleza? Nenhuma novidade. O que a gente tem que parar para ter um pouco mais de atenção? E foi o caso do nosso bate-papo introdutório aí. Lembra da pizza? 3/4 mais 1/6 dessa pizza? E aí? O que a gente faz com 3/4 mais 1/6? Pego 3/4, pego 1/6 e junto. Mas só posso juntar frações com denominadores iguais. Anota aí, pessoal. Só posso fazer soma e subtração quando os denominadores forem iguais. Isso é importante, hein? Foi? Beleza. Vamos virar nossa página aí para entender como isso funciona. Página 91, galera. Então, na página 91, repare, eu tenho que pensar no 3/4 e no 1/6 de tal forma que eles tenham o mesmo denominador. Eu tenho que pensar num múltiplo comum entre 6 e 4, que são os denominadores. Você consegue pensar num número que eu consiga dividir ao mesmo tempo por 6 e por 4? É o 12, né? Para eu transformar o 4 em 12, multiplico por 3. E aí multiplico o numerador também. 3 vezes 3, 9. Para eu transformar o 6 em 12, multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. Pronto. 9 dozeavos é equivalente a 3/4. 2 dozeavos é equivalente a 1/6. Então, é só somar não as frações originais, mas as frações equivalentes. Somar 3/4 com 1/6, pegar uma pizza, dividir em 4 e escolher 3, é a mesma coisa que pegar uma pizza, dividir em 9 e dividir em 12 e pegar 9. Pegar uma pizza e dividir em 6 e pegar uma é a mesma coisa que pegar essa pizza, dividir em 12 e pegar 2. Né? Então, quanto é 9 mais 2? É 11. 11 dozeavos. Então, galera, a reflexão que eu propus a vocês é exatamente essa. Se você pegar uma pizza, dividir em 4 pedaços, pegar 3, pegar uma pizza, dividir em 6 pedaços e pegar 1 e juntar tudo, você vai ter uma parte ocupada ali que equivale a 11 partes de um total de 12. Se eu dividir a pizza em 12 partes, aquele espaço que vai ser ocupado pela soma das duas frações vai ocupar 11 desses 12 pedaços. Foi? Entenderam? Tamo junto? Responderam então lá o questionário da introduçãozinha, o que acontece? Essa é a resposta. Beleza? Para soma, para multiplicação, a gente vai ver nos exercícios desse capítulo assim que a teoria acabar. Vamos lá. Fração multiplicando um número. É a mesma história, tá? Mesma história do início do capítulo, né? Por exemplo, aqui, ó. O que é 1/3 de 6? 1/3 de 6, eu vou pegar o 6, vou dividir por 3 e vou multiplicar por 1. Não tem mistério. O que é 3/4 de 20? Pensa aí. Vou pegar o 20, dividir por 4 e multiplicar por 3. Então, a fração de um número nada mais é do que aquele número dividido pelo denominador, anotando? Multiplicado pelo numerador. Foi? Tem uma maneira prática de fazer isso. Olha aqui embaixo.
3/4 de 20. Tanto faz você dividir para depois multiplicar ou multiplicar para depois dividir. A ordem dos fatores não vai alterar. Olha aqui, ó, 3/4 de 20. Eu poderia, ao invés de ter dividido 20 por 4, ter multiplicado o 20 por 3. 3 vezes 20, 60, dividido por 4, 15. Dá a mesma coisa. Então, outra observação aí para você anotar, pessoal. Para calcular a fração de um número, eu posso dividir o número pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador, ou o contrário, multiplicar o número pelo numerador e depois dividir pelo denominador. Foi? Tamo junto? Fechou? Beleza, deixa eu fechar aqui minha canetinha. Vamos para o próximo, página 92. Algo mais sobre multiplicação. Isso é legal. É disso que eu estava falando quando eu falei a fração de uma fração. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, 1/3 de 1/2, beleza? O que é 1/3 de 1/2? Primeiro eu preciso saber o que é 1/2. Depois eu preciso saber o que é 1/3 disso. Não é isso? Então, por exemplo, imagina que eu tenho esse retângulo aqui, ó. Tenho esse retângulo, ok? Peguei esse retângulo, vou dividir ele ao meio. Dividindo ele ao meio aqui, ó. Pá. Metade da esquerda, metade da direita. Eu não quero metade, eu não quero um meio, eu quero 1/3 disso. O que eu faço? Divido agora esse 1/2 em 3 pedaços. 1, 2, 3. E pinto umzinho. Ó, pronto. Pinto um. É isso, pessoal. É assim que você vai responder a charadinha que eu fiz lá no exercício de vocês. 2/5. Pego alguma coisa, divido em 5 partes, pego 2. Essas duas, divido em 3 partes, pego uma. E aí, deu quanto? Tá? Tem uma maneira prática de fazer isso? Tem. Reparou que aqui, ó, ficou exatamente uma partezinha pintada, ó, uma parte pintada de 6 retangulinhos. Então, ficou 1/6. Ou seja, 1/3 de 1/2. Vou pegar a canetinha aqui. Deixa eu despintar de amarelo aqui que ficou agarrado. Pronto. 1/3 de 1/2 é 1/6. Quer um macetezinho para multiplicar a fração, para não ter que fazer esse desenho o tempo inteiro? Anota aí que eu vou te dar o bizu, te dar o macete. Para multiplicar fração, não precisa transformar em fração equivalente. Basta multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Botou aí uma estrelinha com esse título aqui, ó. Multiplicação, algo mais sobre multiplicação. Então, quanto é aqui embaixo? Ó? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Ó. Sopa no mel. Sopa no mel, né, cara? Imagina, pegar mel e botar sopa. As pessoas usam essa expressão, né? Eu nunca entendi por quê. Vocês entendem? Eu nunca entendi. Tá bom? E aí nós encerramos, então, a teoria. E aí na página 93, nós temos aqui os exercícios que vocês vão fazer. Tá bom? E aqui, ó, olha que interessante. Aqui fala exatamente da proposta que eu dei para vocês na introdução da aula. 1/3 de 2/5. Olha aqui. O próprio livro já te deu o exemplo. Ele pegou, olha que parada maneira, ele pegou um retângulo, dividiu em 5 partes. Só que ele quer 2/5. Pegou 2 partes. Aí essas 2 partes, ele dividiu em 3. Ó. Uma. Eita, ficou tortinho.
1, 2, 3. Ok? E dessas 3 partes, ele pegou uma. Então, aqui, ó, pegou uma delas, ó, pegou essa aqui de baixo. O que que isso equivale? Repare que ficou 2 quadradinhos. Quando eu fiz todas as divisões, de quantos quadradinhos? 3 vezes 5, 15. 2 de 15. Tem um macete para pensar isso, pessoal, ô Igor? Claro que tem, eu sou o blogueirinho do momento. Claro que tem um macete para fazer isso. Mas a gente não está numa escola que ensina macete. A gente está numa escola que ensina a pensar. Entenderam por quê? Quer fazer mais rápido? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. 2 sobre 15. 2 quinzeavos. 2 partes de 15 partes. Ok? Matei para vocês as 2 charadas da introdução à nossa aula, de um disparador para você refletir. Falei com vocês de toda a teoria. Agora, ó, é com vocês. Mão na massa, exercício pra caramba para vocês fazerem. Depois eu corrijo todos com vocês. Valeu? Beijo, galera. Me liga.